Quando pensamos em reino dos céus, vamos ver a palavra de Deus, que revela esse Deus. Estamos na série Jeremias, e hoje vamos ler no capítulo 32. Jeremias capítulo 32, a partir do versículo 16. Quero meditar neste texto interessante com vocês, que a sua vida seja edificada, a sua fé fortalecida, seu entendimento espiritual aumentado, que o Senhor nos abençoe. Jeremias 32, a partir do verso 16. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto, e lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela, e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso, trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Senhor, agradecemos a tua palavra, cremos que ela é a verdade, ela é poderosa. Por isso, queremos recebê-la em nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento e vamos meditar na palavra de Deus que acabamos de ler. Eu quero pensar com vocês nessa noite, baseado nesse texto e alguns outros, nesse tema, Deus por Jeremias. Como Jeremias apresenta Deus. Deus apresentado a nós por meio do profeta Jeremias neste livro. Esse trecho que nós acabamos de ler, no capítulo 32 desse profeta, é uma oração, você percebeu? Lá no verso 16 diz que ele orou ao Senhor depois de ter finalizado um documento que vamos mencionar aqui daqui a pouco. Nessa oração que Jeremias fez, ele expressa a sua fé na pessoa de Deus e enumera nessa oração alguns atributos esplêndidos, característicos de Deus, alguns inclusive que só Deus tem. Interessante que por meio de uma oração a gente conhece coisas extraordinárias acerca do Deus que adoramos aqui nesta noite. Para Jeremias, Deus é a realidade suprema. O que significa isso? Ou seja, tudo o que acontecia e acontece, tudo era realização do querer de Deus. Tudo tinha propósito de Deus, propósitos justos e bons
para um fim estabelecido por Ele, conforme a sua soberana vontade. Deus, portanto, é a realidade suprema. Nada do que aconteceria sem a permissão dEle. Estamos aqui, nesse dia, 16 de novembro de 2021. Deus nos permitiu estar aqui. Estamos aqui pela graça, pela bondade, pelo poder dEle. Se uma família vem e toma um filho nos braços, isso é a permissão de Deus. Se alguém vem aqui ao final desse ano e diz, eu alcancei uma colação de grau, Deus abençoou e permitiu, a Ele honras e glórias. Se alguém gerou filhos, educou-os, encaminhou-os, e esse filho ou filha se tornou adulto e constituiu uma nova família em casamento, Deus está nesse negócio. Deus, queridos, é a razão suprema de todas as coisas. Mas e o sofrimento? Bom, o sofrimento é uma outra coisa. Ainda que Deus use, Ele permite, Ele faça do sofrimento um recurso didático. E eu tenho que falar isso porque isso está envolvido com o quadro, com o pano de fundo desta oração de Jeremias. O que está acontecendo? Você percebeu que no verso 24 ele fala na oração, Senhor, rampas de ataque já foram construídas ao redor de Jerusalém. Jerusalém está sitiada, cercada. É provável que já tivesse passado um ano, porque o cerco de Jerusalém durou 1 ano e meio. Ele está dizendo aqui, olha, a cidade está assim, está pronta para ser tomada. Tem peste aqui dentro, ou seja, enfermidade, tem espada lá fora, e daqui a pouco a espada vai entrar na cidade, tem fome. Deus também está nesse negócio, não que Ele queira e tenha prazer no sofrimento, não, mas Ele está usando desses recursos para um propósito santo. E o propósito é ensinar ao povo e mostrar também depois para todas as nações que só existe um Deus, que é a razão de tudo existir e que tudo sustenta pelo poder dele. Você pode perceber que na resposta inicial de Deus à oração de Jeremias, Deus, de uma forma retórica, fala, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Veja que essa interação, essa relação do homem, Jeremias e Deus, é algo muito próximo, pessoal, algo intencional, e Deus deseja isso. É maravilhoso perceber e compreendermos que esse Deus grandioso, glorioso, santo, Ele não quer estar distante, Ele quer estar próximo. Ele quer relacionar-se com você, conosco, individualmente, e claro, dentro da coletividade, o que implica que Ele tem outros propósitos, além da vida pessoal. É maravilhoso esse texto. Nessa série de Jeremias, chegamos a um momento muito importante, porque aqui o foco, o centro, é a pessoa de Deus, características dele. Perceba, então, que antes da oração que Jeremias fez, há um ato profético. Curioso, incomum, impensável até, humanamente falando, ninguém faria isso. Imagine que a nossa cidade está cercada, o inimigo muito forte vai chegar aqui. Ele já está pertinho, está a 10 quilômetros daqui. E a informação que a gente sabe é, nós não vamos existir, eles vão chegar, vão tomar conta das nossas casas, dos nossos prédios, dos nossos carros. Vão fazer de nós seus escravos, se nós não escaparmos. É uma questão de tempo, inevitável. Aí vem um parente seu, olha, sabe aquele loteamento novo que foi feito ali perto daquele grande supermercado aí? Olha, está loteando ali, compra na minha mão aquele lote. Você compraria? Se o inimigo vai chegar aqui, vai ser dono de tudo, você vai comprar um lote na mão do seu parente? Mas olha, Deus mandou exatamente Jeremias fazer isso. Mas por que Deus mandou fazer isso? Porque Ele é a razão suprema de todas as coisas. Tem um ato profético aqui. Era o ano de 588 a.C. A Babilônia está, então, dominando o mundo conhecido. No 10º ano de Zedequias sobre Judá, é que se dá isso, que acontece aqui, Deus mandando Jeremias comprar uma propriedade, um campo, da mão do seu primo,
Era o 18º ano do domínio mundial de Nabucodonosor. Aqui já tem o calendário internacional sendo utilizado. O exército inimigo já dominava todas as cidades de Judá, só falta Jerusalém, só falta a capital. Jerusalém está a um fio. Aí Deus aparece para Jeremias, que estava preso. Preso por quê? Porque era profeta. Porque estava dizendo, Deus está mandando dizer, entreguem-se, aceitem a dominação de Nabucodonosor, porque ele é a razão suprema, ele vai trazer um bom propósito. Nabucodonosor chegar aqui e nos dominar, isso tem a mão de Deus. Ouçam, submetam-se, não fujam, não busquem refúgio no Egito, porque o Egito também vai cair. Mas eles não creem, eles estão lá dentro de Jerusalém, confiados nas paredes do templo, no lugar santo da adoração, confiado, não, o inimigo aqui não entra, o inimigo aqui não chega, porque aqui é o lugar da presença de Deus. Mas Deus já não estava ali há muito tempo, por causa de toda a abominação, idolatria, pecado, toda a rebeldia, que é mencionado aqui no texto, na oração de Jeremias. Eles estão confiados em um engano e em falsas profecias. Jeremias estava preso porque anunciou a verdade de Deus. E aí, nos versos 6 e 7, que eu não li, mas você pode olhar aí, Deus lhe dirige uma palavra. Olha, o seu primo vai chegar aí, Hananel, filho do seu tio, tal, tal, tal. Ele vai oferecer para você e vai dizer, compre o campo da nossa família. E você vai comprar, viu, Jeremias? E enquanto ele está recebendo essa orientação de Deus, eis que o seu primo chega, exatamente como Deus falou. Então ele não tem dúvida. Se não fosse da parte de Deus, ele não faria negócio nenhum, não é verdade? Seria uma loucura, seria uma estupidez, seria uma ignorância. Mas como Deus tinha intimidade com o seu servo, fala claramente e as coisas acontecem, então ele entende que aquela compra que Deus está mandando fazer de um campo que está ali a uns 10 quilômetros, Anatote, está na região um pouco a norte de Judá, os 10 quilômetros de Jerusalém, o inimigo já tomou conta lá, Anatote, lá estava o campo da família, e ele então fecha o negócio, não fica a coisa só em palavras, a coisa é transformada em documentação. É selada a Escritura, com testemunhas, segundo está lá os versos 12, 13. Tem lá como se fosse a Escritura, e tem a cópia, tem a oficial e tem a cópia, a selada e aquela que seria a cópia. Tudo deveria ser muito bem guardado e colocado num vaso para ser preservado, porque aquele documento valeria anos e anos à frente. Então, tudo estava debaixo de propósito de Deus. Mas vejam só, esse ato profético significa o seguinte, versos 14 e 15, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pegue essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, coloque-as num vaso de barro, para que se conserve por muitos dias, na verdade que é anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. E qual seria o prazo? 70 anos depois. Um ato profético. Parece uma loucura, parece um mau negócio. É porque Deus é a realidade suprema. Ele está dizendo que tudo está nas mãos dele, tudo passa pelo seu querer, pelo sim e pelo não de Deus. Interessante esse texto. Compram. E ele comprou. Quem faria tal negócio? O negócio foi fechado. E o ato significou o exercício de fé. O exercício da fé na palavra de Deus. Você lê a Bíblia, você crê na palavra de Deus, eu incentivo você a exercer a sua fé na palavra de Deus. Para você não se deixar ser enganado por coisas ou eventos sobrenaturais, místicos. Confie na palavra de Deus, ela se cumpre. Mas uma vez que Deus manda, o negócio foi fechado. E uma vez que Deus diz sim, é sim. E que Ele diz não, é não.
O ato significou, então, o exercício da fé, e Deus disse que, ainda que o inimigo fosse dominar o mundo todo, o território, até mesmo Jerusalém, após 70 anos, Israel voltaria para a sua terra, o templo seria reerguido e o povo teria a posse novamente da terra. Como Jeremias teria a garantia de ter um campo com seu documento, o povo de Deus teria sua terra novamente, de volta, mas eles receberiam essa terra com seus corações curados da imoralidade, da idolatria, da contaminação que teve com os povos pagãos ao seu redor. Então Jeremias comprou o campo, e isso ficou claro no texto. E a sua oração após a escritura ser fechada e lavrada, revela, por meio dos olhos da fé do profeta, quem é esse Deus que age estranhamente, diferente dos nossos pensamentos. Se alguém lhe perguntar acerca da pessoa do seu Deus que você adora aqui, o que você diz acerca desse Deus? Que características você daria para esse Deus, para o seu Deus, para o nosso Deus? Que características de Deus você expressa, você testemunha, você fala, você vive? Por isso que essa oração de Jeremias, ela tem um caráter didático para nós. Quero mencionar, em poucas palavras, nessa primeira parte, a teologia do profeta Jeremias. Para Jeremias, em primeiro lugar, Deus é o Criador de tudo que existe. E aí é tudo mesmo, daquilo que se vê com os olhos, daquilo que não se vê claramente com os olhos, daquilo que se vê à noite, daquilo que se vê no dia, daquilo que se vê nas águas, nos ares, na terra, a variedade da vida vegetal, da vida mineral, dos minerais, a variedade de povos, de gente. Ele é o Criador de tudo o que existe. Ele já havia falado isso lá no capítulo 10, versos 12 a 16, porque ele fala isso diversas vezes. Ele está apresentando Deus. Deus está se revelando por meio das profecias do profeta Jeremias. Lá no capítulo 10, versos 12 em diante, ele diz: o Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas do céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm entendimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas, e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas, disse aqui Jeremias. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a porção de Jacó, fala aqui do povo de Israel, não é semelhante, na verdade fala aqui a Deus, o Deus de Israel. Aquele que é a porção de Jacó, o Deus a quem ele adora, não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Veja que na teologia de Jeremias, Jeremias declara, com palavras as mais claras, Deus é o Criador dos céus, da terra, de tudo o que existe. E era necessário que todas as pessoas compreendessem isso, tanto do povo de Israel, quanto os pagãos, os povos ao redor, que estão em tamanha ignorância. Mas, ao invés de Israel ser o comunicador dessa verdade, desse Deus, se contamina, vai seguir a fé dessas pessoas, que é abominação. Mas Deus permanece fiel e vai conduzir a história e vai revelar-se aos poucos nos eventos históricos, usando até uma nação ímpia, um rei cruel como Nabucodonosor, vai fazer dele um servo, um instrumento de revelação. Sim, queridos, o mesmo Deus de Jeremias é o nosso Deus a quem adoramos. Ele é o Criador de tudo que existe. E isso está presente no livro de Jeremias em diversos momentos, mas em toda a Santa Palavra. No capítulo 51, verso 15 a 19, aqui é um hino, é um cântico, e aqui está sendo dito, nesse capítulo 51, da destruição da Babilônia. Sim, esse povo que chega dominando e destruindo tudo, vai ser tratado também pelo Senhor, mas num cântico de exaltação a Deus,
capítulo 51, verso 15, bem parecido com aquele outro texto, ele diz, ele reafirma, Deus fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estendeu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus, e praticamente repete o cântico que está lá no capítulo 10. Sim, querido, na teologia de Jeremias, Deus é o onipotente, aquele que tem todo o poder, aquele que tem um poder irresistível, aquele que a mulher é estéril, a medicina não tem jeito, ele abre a madre, ele dá um filho, porque para ele nada é difícil. É aquele que vem pessoalmente em forma humana e diz para alguém que já está sepultado há 3 dias ou 4, já cheira mal, e diz, vem para fora, e ele sai. Aquele que ressuscita mortos, aquele que dá ordem no vento e o vento obedece, aquele que dá ordem aos demônios e os demônios se prostram, aquele que diz a um paralítico, aquele que nunca andou, levanta e anda. Ele é o Deus onipotente, que não está simplesmente distante no céu, em glória, inalcançável. Ele vem a nós, para ele nada é difícil, inclusive tomar a forma humana, nascer, gerado pelo Espírito Santo como homem, no ventre de uma virgem, fazer-se homem, revelar-se como aquele que nos ama, apesar dos nossos pecados. Nesta oração de Jeremias, no capítulo 32, o verso 27, o que é demasiadamente difícil para ele? Deus mesmo responde, será se alguma coisa difícil para mim? Aquilo que o profeta apresenta na oração, Deus confirma. Ele é o Senhor dos exércitos, é o rei, verdadeiramente ele é o rei, não é Nabucodonosor com o seu exército, ele é o rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão aparece, o Senhor dos exércitos, o soberano, o rei, é repetida muitas vezes no livro de Jeremias. Na teologia de Jeremias, ele é o onipresente, é aquele que está em todos os lugares onde ele quer, ao mesmo tempo, ele é o onipresente. No capítulo 23, o verso 24, a palavra de Deus para Jeremias expressar depois, ele diz lá, o verso 23 é melhor lê-lo também, sou eu apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? O Deus que estava em Jerusalém é o Deus que se manifestaria lá no cativeiro babilônico, lá mais de 1000 quilômetros distantes. Deus estaria onde ele fosse invocado, e assim é até hoje. O verso 24 do capítulo 23. Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Na teologia de Jeremias, Deus é o Deus onipresente. Ele não fala ao seu coração só aqui, só num templo, só num lugar especial. Ele fala a todo momento, em qualquer lugar onde ele é invocado. Alguém pode esconder-se sem que eu veja? Questionou Deus. Será que eles não sabem que eu estou em todos os lugares do universo? Em outras palavras? Sim, queridos. Jeremias apresenta esse, que é o mesmo Deus que nós adoramos, o Deus onipresente. Jeremias atribui a Deus, a quem ele servia, as mais elevadas características, vistas claramente na oração que ele fez. E Jeremias o considera Senhor, não só do seu povo, não só da sua vida, mas Senhor de todas as nações, até aquelas que não o reconhecem, que não lhe dão louvor. Por exemplo, também no capítulo 25 do seu livro, os versos 15 a 16, temos essas palavras. As nações serão castigadas, elas beberão e ficarão tremendo, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei para o meio delas, diz o Senhor. Peguei o cálice da mão do Senhor, era um outro ato profético, dei de beber a todas as nações. As cidades de Judá beberão, mas também Faraó no Egito. No verso 20, o povo da terra de Uz, o povo da terra dos filisteus e as suas grandes cidades, o povo de Edom, Moabe, e fala de Tiro, e Sidom, Dedã, Temã,
Bus e etc., os reis da Arábia, os reis de Zinri, os reis de Elão, os reis da Média, os reis do norte, todos eles beberão o cálice da ira de Deus. Sim, na teologia de Jeremias, queridos, Deus é o Deus onipresente e Ele é o Senhor de todas as nações. Que maravilha contemplar a grandiosidade desse Deus. Não podemos mensurá-la, mas podemos assim ficar encantados, tomados de temor e tremer diante desse grande nome que é santo. Sim, queridos, ler a palavra de Deus incute em nós o santo temor a Deus que nós precisamos ter o tempo todo. Mas permitam-me, de forma dinâmica, falar um pouco mais, depois de introduzir a teologia de Jeremias, como Jeremias apresenta Deus na sua oração. A oração que lemos em 32, a partir do verso 16. Algumas outras características, sejam até mesmo algumas que já citei, vou enfatizar. Deus por Jeremias. Isso é um estímulo para você apresentar Deus às pessoas. Você há de comunicar a sua fé em Deus por meio daquilo que você conhece acerca dele, das suas experiências e daquilo que você aprende na Santa Palavra. Você precisa comunicar fé em Deus para as pessoas, porque o mundo está em desabalada queda, caminhando para a autodestruição e experimentará o juízo de Deus, mas muitos podem ser salvos, queridos, e você pode ser instrumento de Deus, para que as pessoas percebam isso, e parem de viver uma vida de fantasia, só de hedonismo, de prazer, de buscar o prazer ou as coisas que os seus olhos veem, tê-las. É necessário tratar espiritualmente o coração, resolver-se espiritualmente. Deus por Jeremias, volta a dizer, segundo o verso 17, Deus é o Criador. Os céus e terra, com tudo o que os compõe, pertencem ao Senhor. Foi assim que Jeremias começou a sua oração. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes o céu e a terra. Os céus, na verdade, aqui é o céu que a gente vê durante o dia, o céu que a gente vê à noite, e até aquele céu que nossos olhos não alcançam. Tudo é obra do Senhor. Ele o fez com grande poder e com o braço estendido. Ele o fez. E nós devemos reconhecer que tudo pertence a Deus. Isso nos leva a ter uma mentalidade boa de bons mordomos, cuidar bem da natureza, do nosso ambiente. E só esse cuidado já é um ato de adoração. Mas eu preciso dizer que para Deus, por Jeremias apresenta ele como onipotente, como já vimos, nada é difícil demais para ti, ele disse, que Deus confirmou no verso 27, grande e poderoso Deus, o Senhor dos exércitos, ele é onipotente. Não é exército de Babilônia que está tomando Jerusalém, vai destruir. Não, é o braço do Senhor. Se Deus quisesse, não precisava nem Nabucodonosor chegar ali. Ele poderia mandar cair fogo do céu, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele poderia fazer com que terremotos balançassem toda aquela região. Ele poderia dar ordem, o mar invadir quilômetros e quilômetros, terra adentro. Mas Deus usa a quem Ele quer. Nabucodonosor vai ter uma experiência pessoal com Deus. Isso está registrado em outro profeta. Mas, queridos, o que estamos dizendo aqui é que Jeremias apresenta Deus como onipotente. E você consegue contemplar o poder absoluto de Deus atuando em seu favor, porque é isso o que Ele faz. Isso nos leva a dizer, enfatizar a terceira característica que Jeremias aponta, não com estas palavras, a mesma palavra lá no hebraico é essa que nós utilizamos. Deus é aquele que é amor. As suas ações são cheias de bondade, de benignidade, de misericórdia. É a parte primeira do verso 18. Tu fazes misericórdia. Há uma coisa aqui que o Senhor vai corrigir na visão que Jeremias tem, porque Jeremias diz, tu fazes também com que o pecado dos pais recaia sobre os filhos, mas Deus vai dizer, não, esses filhos que vão ver Jerusalém ser destruída, eles não são inocentes por causa do culpado dos pais, eles vão sofrer, porque eu vou dar a eles o mesmo que eles merecem aquilo que os pais também mereceram,
eu sou o Deus que faz justiça. Mas eu não tenho prazer na morte e no sofrimento, porque eu trato as pessoas com misericórdia. Jeremias apresenta Deus como Deus que é amor. Ele mostra bondade, ele mostra um amor fiel. Em outra versão, o verso 18 diz: amor fiel por milhares de pessoas. Mostra bondade e misericórdia, diz Almeida 21. Mostra o seu grande amor com atos. E o maior ato de amor que Deus deu à humanidade foi ele vir na pessoa do Filho e permitir que seu Filho fosse pregado no alto da cruz para denunciar a gravidade dos nossos pecados, mas oferecer também perdão àqueles que reconhecessem que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Sim, Deus é amor. Jeremias apresenta Deus como sendo amor, amor em pessoa, em atos de amor. Você consegue ver o amor de Deus por você? Não há manifestação maior do que Jesus. Por isso, onde Jesus está agora? Está no seu coração, no centro da sua vida, Ele é o seu Salvador e Senhor, Ele é a prova de que Deus ama você. Deus é justo recompensador. Jeremias fala isso também no verso 18, na parte B, e também na última parte do verso 19. Deus respondeu a Jeremias o porquê da geração dele estar ali de tanto sofrimento, com peste, espada e fome. Por quê? Deus é justo. Ele está dando a cada um o que merecem, conforme as suas escolhas. Olha o final do verso 19. Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. O que você escolhe, Deus vai respeitar e vai dar exatamente o resultado da sua escolha. Paulo vai tratar disso na carta aos Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. Deus é o justo recompensador. Se você investe na carne, vai colher a corrupção. Mas se você investir no Espírito, você vai colher vida eterna. É justo que Deus faça isso. Então, queridos, também Jeremias, ele mostra que Deus é justo recompensador, conforme as nossas atitudes e escolhas. Interessante que isso é confirmado no mesmo capítulo, na resposta de Deus, que está lá nos versos 30 a 35. Não dá para ler tudo, mas só você olhar lá. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos. Então Deus vai dar a cada um deles o resultado dessa vida. E fizeram isso há muito tempo, desde a mocidade, ou seja, desde quando Deus lhes deu livramento do Egito e lhes deu a terra prometida. Essa fase de dominação da terra prometida é chamada a juventude do povo de Israel. Mas o tempo passou e passou, e Deus está aqui denunciando tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar minha ira com as obras das suas mãos. Aqui está falando da idolatria aberta, praticada em todos os lugares e também dentro do templo ali em Jerusalém. Foi por causa da maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram. Está aí Deus dizendo que Ele é justo, recompensador. E como é importante nos conscientizarmos dessa característica de Deus e falarmos para as pessoas. Deus é tanto justo quanto gracioso, pronto a perdoar, bondoso, misericordioso, mas Ele é justo e santo. Mas também Jeremias fala que Deus é grande em sabedoria e obras portentosas. Grande em sabedoria. Verso 19, e obras grandiosas. O verso 19, grande em conselho e magnífico em obras. Quando diz grande em conselho, grande em sabedoria. Você quer buscar conselho, você vai em alguém? Que característica tem esse alguém? Ele é sábio, ele tem experiência de vida, ele tem conhecimento e vivência. Deus é esse Deus grande em sabedoria. Vá a Ele, busque respostas, orientação, luz nele. E não é apenas isso, Ele tem obras portentosas, impressionantes. Tudo que Ele fez, fez com intenção e grandiosidade. Que Deus extraordinário
é este, mas eu quero completar essa relação com mais duas características. Ele é aquele que tem um maravilhoso nome, ou seja, o nome sobre todo o nome. O verso 20 fala do renome de Deus, a fama de Deus, atravessou épocas, atravessou gerações, e aquilo que ele fez no Egito, há séculos e séculos passados, era conhecido até os tempos de Jeremias, e atravessou as épocas, e nós hoje sabemos dos atos portentosos de Deus através da história, não só da história do povo de Israel, mas na história mundial. O maravilhoso nome de Deus, a fama de Deus e os feitos dele são inigualáveis, são feitos gloriosos, o nome dele é o nome sobre todo nome, é espantoso o que ele fez ao longo da história. O renome de Deus é, antes de tudo, um Deus Salvador. Deus é conhecido só como Criador? Não, ele é conhecido também, e muito mais, como Deus Salvador. Porque Jeremias fala no verso 21, de o Senhor intervindo lá no Egito, coisas maravilhosas, as 10 pragas, e como o povo saiu, e o mar vermelho se abriu, e o povo passou, olha lá as maravilhas que Deus fez no Egito, as maravilhas que ele fez cuidando de Israel, nos 40 anos no deserto, na dominação da Terra Santa, foram as obras maravilhosas de Deus, exércitos inimigos sendo mortos, sem uma espada ser utilizada, feitos de Deus, o exército de Deus operando, dando proteção, livramento, vitória ao povo de Israel, as obras portentosas de Deus no cuidado de Israel, mas a mais maravilhosa obra de Deus foi a oferta do Salvador, que é Jesus Cristo, acerca de quem Isaías disse, capítulo 9, verso 6, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para Jeremias, Deus é aquele que tem um nome maravilhoso, pelas obras que ele fez, por aquilo que ele é, por aquilo que ele ofereceu. Mas Deus é fiel e verdadeiro. No verso 24, no finalzinho, na oração de Jeremias, ele disse: como vês, aquilo que disseste aconteceu. Deus é fiel e verdadeiro. Cumpriram-se aquilo que o Senhor disse, cumpriram-se. E vai se cumprir. Eu comprei um campo, daqui a anos e anos à frente, eu tenho certeza que teria esse campo de volta, porque os inimigos não vão mais estar aqui. O exército e o império babilônico vai cair. Jeremias teve essa fé, porque ele conhecia Deus como fiel e verdadeiro. E então, com esse ato profético, Deus está dizendo ao seu povo que ele é fiel e verdadeiro. Ele cumpre a sua palavra. Ele vai fazer o que disse. Ele vai cumprir o que prometera. E a escritura de posse é apenas um símbolo daquilo que Deus diz em toda a sua palavra, que vai se cumprir, item por item, palavra por palavra, profecia e profecia dita por cada profeta dele. Sim, queridos, aquele que crê em Deus, nesse Deus que se revelou na Bíblia Sagrada e no universo, e na pessoa de Jesus, aquele que crê em Deus, verá a salvação desse Deus fiel e verdadeiro. Nesse tempo em que estou terminando, porque acabaram-se os minutos meus, eu digo, reafirmando, à luz desse texto, as consequências do pecado são certas e dolorosas. Jerusalém está cercada, vai ser destruída, consequência das más escolhas. A morte é o salário do pecado, diz o final do verso 24, e também diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Mas o que Deus dá gratuitamente é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Quem volta as costas para Deus, esse Deus glorioso que foi aqui explanado, apresentado, esse que volta as costas para Deus, abraça a morte. Veja no verso 33 um reclamo de Deus. Ele diz: eles viraram as costas e não o rosto para mim, viraram as costas. Por isso eles vão ver agora a morte. Eles vão ver o resultado do pecado.
Quem negligencia os avisos e os ensinos de Deus e não aceita a sua correção, receberá juízo de condenação. Deus mandou Jeremias, mas mandou também Ezequiel, mandou Isaías, mandou tantos outros profetas. E ele mesmo veio na pessoa do Filho. Ainda tem gente rejeitando o Salvador dos céus, que é Jesus. O que restará para essas pessoas? É certo que a palavra de Deus vai se cumprir, será juízo de condenação. Mas a proposta de Deus, eu diria quase irresistível. Do ponto de vista da lógica, é irresistível. Não deveríamos negar essa proposta de Deus, mas dizer, sim, Senhor, eu quero, eu aceito, me perdoe, me salve. A proposta de Deus é irresistível. O verso 38 diz lá, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus quer reconciliação, Deus quer conversão, Ele quer mudança de vida. No verso 40, texto que não lemos, Deus está dizendo, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. A proposta de Deus é, deixa eu fazer o bem por você, deixa eu fazer um bem em sua vida, deixa eu mudar o seu coração, que é inclinado para o erro, para a rebeldia, para o pecado, deixa eu fazer o bem. Nós não podemos mudar o nosso coração, é Deus que muda, é o Espírito Santo que muda. Eu restaurarei a sorte deles, diz o final do verso 44. A vontade de Deus é mudar a sorte de cada indivíduo que caminha para a perdição, mas Ele está dizendo, voltem-se para mim, convertam-se. Aí as pessoas confundem conversão com mudar a religião. O que nós precisamos fazer é voltarmos-nos para Deus, abraçarmos a oferta do amor de Deus em Cristo Jesus e seguir a Jesus, mesmo que isso implique em esforço, sacrifício, mas isso vai valer a pena, porque quem faz isso recebe vida em Jesus. Não mais terra arrasada. Deus restaura a sorte daqueles que pela fé vão a Jesus. Vida arrasada? Não. Não mais vida rejeitada, suja, não mais escravos, não mais castigo, não mais juízo, não mais trevas. Mas o que Deus dá é uma nova vida, um novo coração. Termino perguntando, você vislumbra a pessoa de Deus da forma correta, gloriosa, perfeita, amorosa? Você adora ao Senhor com amor ou você resiste conscientemente e inconsequentemente o chamado de Deus? Você já foi ao seu filho para receber perdão e vida eterna? Eis que Jeremias apresentou Deus. Eis que essa mensagem apresenta Deus novamente para você. Agora, responda a Deus com uma oração de fé e arrependimento. Proponha seguir a Jesus. E, meu irmão, minha irmã, intencionalmente, testemunhe do Deus que se revelou a você e que você sabe que não há outro, e não há outro Salvador que não Jesus. Feche seus olhos. Ore nesse momento. Que resposta você vai dar ao Senhor agora? A resposta é pessoal. Mas eu oro por todos aqui. Eu digo a Deus, como Jeremias orou, eu também faço agora, contemplando a beleza e a perfeição da pessoa do Senhor. Venho humildemente, junto aos meus irmãos e todos que estão aqui, declarar que só o Senhor é Deus e oferecer ao Senhor aquilo que temos. A nossa vida, aos nossos olhos, é pequenina, comparado com esse universo, é um cisco, algo insignificante, frágil, mas aos teus olhos a nossa vida é valiosa, porque foi por causa da nossa vida que o Senhor Jesus veio a nós. Então, eis-nos aqui, tementes, constrangidos, ó Deus, movidos pelo teu amor, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos guarde de um coração perverso, maligno e duro. Senhor, eu intercedo por aqueles que estão entendendo a mensagem agora, estão fazendo a decisão de receber Jesus no centro das suas vidas, para segui-lo, fazendo dele o Salvador e Senhor. Senhor, rompa com as cadeias, com coisas que prendem as pessoas a uma vida pecaminosa, a hábitos pecaminosos. Senhor, rompa, quebra as cadeias, que agora em Jesus haja libertação, salvação, mudança de mente, mudança de atitude. Eu invoco as tuas bênçãos na autoridade
do nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.